Oi, oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares de hoje. O que nós trabalhamos em nossas aulas anteriores? Basicamente, a gente falou da importância da microscopia, do desenvolvimento, né, dos microscópios aí ao longo dos anos e qual a contribuição que ele trouxe a respeito da descoberta de células, a contribuição que ele trouxe a respeito do conhecimento, né, bastante preciso e aprofundado que a gente tem das estruturas celulares de hoje, que basicamente hoje a gente tem dois tipos de células, né, procariontes e eucariontes. Falamos na aula passada da origem da evolução dessas células, então como que provavelmente surgiram nas condições da atmosfera primitiva, a formação das primeiras moléculas orgânicas e a partir daí a capacidade delas se agruparem de uma forma extremamente complexa e organizada e formar esse compartimento fechado com a possibilidade de reações metabólicas, né, e energéticas no seu interior, ou seja, o surgimento da primeira célula, né? Existem algumas lacunas entre a formação desses agregados irregulares de moléculas orgânicas, né, a partir dos coacervados até você formar a primeira célula, mas, na verdade, a explicação que se tem a respeito disso é o que a gente trabalhou na aula passada, né? E aí, para quem ainda não viu, lógico, além da leitura, né, dos capítulos do livro e de acesso ao material que foi utilizado para explicar o conteúdo, né, os slides, a gravação da nossa própria aula, não deixem de acessar aqui na seção 2 da unidade 1 esses dois vídeos, que são vídeos do YouTube que reforçam, embasam e traz de uma forma ilustrada e até mesmo lúdica a origem e a evolução das células, né, a origem da vida na Terra, que foi o conteúdo que a gente viu na aula da semana passada. E aí, pessoal, em relação aos tipos celulares que formam os seres como representantes viventes no nosso planeta atualmente, a gente tem os seres procariontes, representados basicamente por bactérias, e os seres eucariontes, representados por algas, protozoários, fungos, plantas e animais. Plantas e animais têm células eucariontes, mas há algumas distinções entre elas, e tudo isso a gente comentou na aula passada. Mas existe um grupo de organismos que até não há um consenso na literatura, né, entre os autores, se poderiam ser ou não considerados seres vivos. Tanto é que nós falamos, né, os 5 reinos em que se considera que os organismos vivos estão agrupados, e a gente não citou esses seres em nenhum desses reinos. Porque a gente tem o reino Monera, com bactérias, o reino Protista, com protozoários e algas, o reino Fungi, dos fungos, o reino dos animais, o reino Animalia e o reino Planta, em que são incluídos todos os vegetais. Só que nós não incluímos os vírus em nenhum desses reinos, porque, de verdade, existe uma contradição, ou não há um consenso se vírus poderiam ou não ser considerados seres vivos, porque eles apresentam características muito particulares e muito peculiares, tá? Eles são extremamente simples a nível celular. Vírus não tem uma célula, ele não tem uma estrutura organizada em membrana, citoplasma, com material genético, pelo menos, né, a eucariótica tem organelas, a procariótica não tem, mas pelo menos grânulos de ribossomos a procariótica tem para sintetizar suas proteínas e enzimas. Vírus não tem as biomoléculas necessárias para um metabolismo próprio. Ele necessita da maquinaria bioquímica de uma célula, estar parasitando uma célula para apresentar qualquer tipo de atividade, tá? Entretanto, eles são complexos a nível molecular. A nível celular, eles são simples, mas a nível molecular, eles têm material genético, com a capacidade de permitir a ele comandar uma célula após ter parasitado ela. Aí, a partir daí, ele começa a apresentar um certo metabolismo, né? Utilizando a energia, a maquinaria bioquímica da célula, e a partir disso se reproduzir, de sofrer variabilidade genética, sujeita à seleção natural, a que todos os seres vivos estão submetidos, né? Então, ficam essas características.
Nunca numa prova vai poder ser afirmado, sim, os vírus são ou não seres vivos, né? Os vírus são seres vivos? Se você responder sim ou não, as duas respostas vão estar corretas. Agora, se pedir justifique sua resposta, que na verdade provavelmente é o que pode acontecer, aí você tem que saber argumentar a favor de uma ou outra teoria. E nós vamos apresentar as duas hoje e você vê aquela que você considera mais coerente conforme o seu ponto de vista. Os vírus, então, pessoal, basicamente, nós vamos falar disso melhor, eles são constituídos por uma capa de proteína e no interior um material genético, que pode ser vírus de DNA ou vírus de RNA, que são inclusive os chamados retrovírus, tá? E nessa capa de proteína, que é o capsídeo, a gente tem ainda umas proteínas virais, tá vendo? Que são essenciais para que o vírus seja reconhecido por um receptor na membrana das células e as células englobem esse vírus e esse vírus passe a comandar aquela atividade celular em função dele, tá? Por ter material genético, esse material genético, ao se duplicar, pode sofrer mutações, pode sofrer alterações, principalmente os vírus de RNA, tá? Os vírus de RNA, chamados de retrovírus, o RNA é uma molécula de ácido nucleico mais instável do que o DNA, mais sujeito a hidrólise química, enzimática, e é mais fácil surgirem cepas variantes de vírus de RNA do que de DNA. E nesse caso, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade maior de desenvolver vacinas a partir de vírus de RNA, uma vez que vão surgindo muitas variantes daquele mesmo vírus original, digamos assim, né? E a AIDS é um exemplo. A AIDS é uma doença causada por um vírus do tipo retrovírus, né? E que já passou ao longo aí dos anos e do contato com a espécie humana por inúmeras mutações e modificações, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas eficazes, né? Bom, pessoal, os vírus, então, como eu acabei de explicar, eles não apresentam uma organização celular, nem procariótica, que é o de uma bactéria, com membrana, um citoplasma gelatinoso, com água, substâncias dissolvidas, grânulos de ribossomos, enzimas, e ali mergulhados no material genético. Ele é apenas uma capa de proteína, com proteínas virais na sua superfície e um material genético no seu interior. Apenas isso. Ele não tem mais nenhuma composição a nível molecular, né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só serão capazes de apresentar algum tipo de atividade se eles estiverem dentro da célula. Não é nem dentro do organismo, não é nem na corrente sanguínea. Ele pode estar na corrente sanguínea, mas aquela partícula, para apresentar algum tipo de atividade, ela tem que passar para o interior de uma célula, tá? Então, vírus, se eles não estiverem dentro de uma célula, eles não se reproduzem, eles não sintetizam, eles não são capazes de produzir substâncias. Da mesma forma, eles não degradam substância. Eles não são capazes de apresentar nenhum tipo de metabolismo. Eles não reagem a nenhum estímulo. Fora das células, eles são apenas partículas infecciosas, chamadas de vírion. Não cresce, não degrada, não fabrica substâncias, não reage a estímulo, não se reproduz. Entretanto, no interior da célula, o material genético do vírus é incorporado ao material genético da célula e ele passa a comandar a síntese de proteínas, impedindo que os genes das células possam se manifestar, possam permanecer realizando as suas atividades e aquela célula ela passa a trabalhar em função do material genético apenas do vírus, tá? Porque ele produz essas proteínas que vão inibir, né, o funcionamento dos genes da própria célula. E aquela célula ela precisa ser reconhecida pelo sistema imune e ser destruída, tá? Porque senão ela vai produzir mais partículas virais feias. Então, eles necessitam de utilizar toda a energia, as moléculas de ATP, né, e toda a maquinaria bioquímica, os grânulos de ribossomos da célula, para que eles possam se reproduzir e apresentar algum tipo de atividade. Então, é o que eu disse para vocês. Tem autores que vão considerar os vírus como sendo seres vivos e outros o quê? Outros não. Aqueles que argumentam a favor de sugerir que os
vírus sejam seres vivos, mesmo eles não sendo constituídos por células, é que eles, no interior de uma célula, são capazes de se reproduzir, crescer e apresentar linhagens contínuas. Então, o que é isso? Quando eles se reproduzem no interior de uma célula, utilizando toda a energia e a maquinaria bioquímica da célula, eles formam linhagens contínuas. Ou seja, o vírus da AIDS vai se multiplicar e formar vírus da AIDS. Vírus SARS-CoV-2 vão se multiplicar e vão originar vírus causadores da Covid. Vírus da poliomielite infantil, paralisia infantil, vão se multiplicar e originar vírus da paralisia infantil. Então, não há nenhum corpo bruto, nenhuma matéria inanimada que seja capaz de se dividir, mesmo precisando de uma célula, e originar outros seres idênticos a si. E isso acontece com os vírus, tá? Eles se reproduzem e evoluem em resposta ao ambiente, lógico, se estiver no interior de uma célula, porque senão eles são partículas infecciosas, inertes, chamadas de vírion. E essa reprodução, assim como acontece com a multiplicação das células, eles são passíveis de sofrerem variações, mutações, porque esse material genético deles, quando duplica, pode levar a essa variabilidade e que vai estar sob a pressão da seleção natural, que exerce uma ação discriminatória sobre os organismos que são portadores de características mais vantajosas, né? O tempo todo na natureza está acontecendo seleção natural. Os organismos portadores de características que trazem vantagens para explorar o ambiente, perpetuar a espécie, aqueles organismos têm melhor chance de sobrevivência, se reproduzem e transmitem essa característica para os filhos, né? Os vírus que sobrevivem serão aqueles portadores de características que dão a ele uma maior capacidade de transmissibilidade, de reprodução, e eles vão sofrer menos ataque de células do sistema imune do organismo e vão conseguir se reproduzir e manter, essas características aí ao longo das gerações. Para os autores que não consideram os vírus como sendo seres vivos, as justificativas iriam em que sentido? Desprovidos da maior parte das características das células. Então, por mais primitiva que uma célula seja, que é a procarionte, ela tem membrana, ela tem um citoplasma gelatinoso com água, substâncias dissolvidas, grânulos de ribossomos que sintetizam as suas proteínas e enzimas a partir de aminoácidos. Tem um material genético difuso nesse citoplasma, né? A eucariótica, então, nem se fala. Além de tudo isso, ela ainda tem um envoltório nuclear condensando, compartimentalizando esse material genético, organelas. Vírus não tem nada disso. Nem membrana o vírus tem. Aquela membrana lipoproteica de fosfolipídios. Não, ele tem uma capa de proteína e material genético no seu interior, né? E também, principalmente por eles não terem um metabolismo próprio, por eles dependerem de toda a maquinaria bioquímica e de toda a energia da célula para crescer, para se reproduzir, para degradar e fabricar substâncias. Eles, então, de acordo com esses autores, não poderiam ser considerados seres vivos, tá? Em relação a essas características gerais dos vírus, pessoal, que nós comentamos até então, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta? Não, tá bem tranquilo por enquanto. Então, agora, a gente vai detalhar um pouco a respeito dessa estrutura dos vírus, que eu já havia dito para vocês, que é muito simples a nível celular, porque eles não são constituídos por células, mas é complexo a nível molecular, né? Porque ele possui moléculas que são capazes de comandar o metabolismo celular a seu favor, né? Apesar de não serem formados por célula. Nós temos dois tipos de vírus. Aqueles vírus que a gente chama de não envelopados e os vírus que a gente chama de vírus envelopados. Então, eu disse para vocês, basicamente vírus é uma capa de proteína com material genético no seu interior. Essa capa de proteína, aqui representada em cor verde, é formada por inúmeras proteínas agregadas, unidas entre si, mantendo essa estrutura que a gente chama de capsídeo. E cada proteína dessa é chamada de capsômero. Então, o capsídeo
é o conjunto de capsômeros. E ali, em espiral, né, a molécula do material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA, numa região que a gente chama de cerne. Então, o cerne é o local onde se encontra o material genético do vírus, né? A cada proteína dessa aqui é um capsômero, o conjunto forma o capsídeo, que é a capa de proteína, né? E os vírus que são envelopados, envolvendo o capsídeo, elas têm um envelope, que seria representado por essas dois círculos aqui em cinza. Esse envelope é um pedaço da membrana da célula que foi parasitada pelo vírus. E a hora que ele foi liberado por aquela célula ao se multiplicar no seu interior, ele leva um pedaço da membrana daquela célula envolvendo ele. Tanto é que nós vamos aprofundar a respeito disso, né, na unidade 3. A gente falou de característica geral de célula, mas as características da membrana, do citoplasma, de todas as organelas no citoplasma, no caso das células eucarióticas, do núcleo, a gente vai ver na unidade 3. E essa membrana é lipoproteica e ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. Por isso que aqui, ó, apresentou com esses dois círculos, como se fosse a bicamada fosfolipídica das membranas das células. Então, os vírus envelopados, eles levam uma parte da membrana da célula, tá? E expressas no envelope, no caso dos vírus envelopados, as proteínas virais, representadas por essas setas. No caso dos vírus não envelopados, eles também têm proteínas virais, porque sem proteína viral, o vírus não é englobado pela célula, tá? Só que no caso dos vírus não envelopados, essas proteínas virais serão encontradas na superfície do próprio capsídeo, né? Porque elas não têm o envelope, tá? Ao conjunto de cerne, onde fica o material genético, e o capsídeo, a gente chama de núcleo capsídeo. Então, os vírus não envelopados, eles têm um núcleo capsídeo. Os vírus envelopados têm o núcleo capsídeo e o envelope, tá? Por que núcleo? Porque o material genético nas células fica no núcleo, e aí aqui é no cerne. Então, é como se fosse um núcleo, né? Capsídeo. Por que os vírus, por serem partículas infecciosas, parasitarem as células, por que as células são capazes de englobar o vírus para o seu interior? Por causa dessas proteínas virais. São essas proteínas virais que encontram receptores na membrana da célula e enganam a célula, como se aquela partícula fosse importante, fosse um nutriente. Tendo esse encaixe, a célula emite umas extensões da membrana. Vou mostrar a figura para vocês no ciclo de vida. Engloba aquele vírus. E aí, a partir daí, ele passa a comandar a atividade celular a seu favor, tá? É um presente de grego, digamos assim. É como se fosse o cavalo de Troia, né? Os gregos deixaram no litoral, né, um cavalo de madeira, e os troianos, eles acharam que aquilo era um presente dos deuses, né, e levaram o cavalo para o interior para o interior da cidade, né? E aí, à noite, quando toda a cidade estava adormecida, saíram os guardas, né, de um grupo inimigo do interior do cavalo e tomaram conta da cidade, escravizaram a cidade, né? E, na verdade, acharam que era um presente, não era. E o vírus, ele faz isso, ele engana a célula. Tanto é que a gente tem vírus específicos para parasitar determinadas espécies, determinados tipos celulares. Um vírus, ele tem afinidade por determinado tipo de órgãos, por determinados tipos de tecidos, por determinado tipo de célula. Ele não parasita todo e qualquer tipo de célula. Por exemplo, vírus da paralisia infantil, da poliomielite. Ele tem afinidade por células do sistema nervoso, por isso que ele causa paralisia. Um vírus da poliomielite não vai causar problemas respiratórios, não vai causar uma pneumonia, por exemplo, de maneira alguma, tá? Os vírus da cachumba, ele vai acometer glândulas salivares, principalmente as parótidas. Ele não vai ter afinidade por células do intestino, por células do sangue, por exemplo. Por quê? Porque essas proteínas virais, elas vão ter que ter uma proteína que atua como um receptor na membrana da célula para se encaixar como se fosse uma chave na fechadura para aquela célula englobar aquele vírus. E isso ele conseguiu
por seleção natural. Ao longo dos anos, ele foi passando por variabilidade que permitiu a ele desenvolver proteínas que encontraram encaixe perfeito nos receptores de alguns tipos celulares. E é por isso que a gente tem vírus que vão acometer alguns animais e que para a gente vai ser inofensivo e vice-versa. Alguns que serão inofensivos para animais e que vão ser letais para a nossa espécie, tá? Porque os vírus eles são específicos para o tipo de célula a qual eles irão o quê? Eles irão parasitar. Eles não vão parasitar todo e qualquer tipo de célula, tá? Ao longo, né, dessa evolução biológica dos vírus, desenvolveram-se uma linhagem de vírus capazes até mesmo de parasitar bactérias. Bactérias também, suas células, as células bacterianas são capazes de serem infeccionadas por vírus, mas é um grupo de vírus característico para parasitar a célula procarionte. Esses vírus envelopados e não envelopados é específico para parasitar células eucariontes, tá? Então, células de plantas, por exemplo, de animais, né? Agora, os vírus de células procariontes, eles têm, sim, uma característica um pouco diferenciada. Eles são chamados de fagos, ou bacteriófagos, e eles têm essa estrutura aí. Os vírus não envelopados ou envelopados, eles têm o capsídeo com o cerne e os envelopados envolvidos por um envelope derivado da membrana da célula parasitada. No caso dos bacteriófagos ou fagos, que são os vírus de bactérias, eles também vão ter ali um capsídeo formado por inúmeros capsômeros, mas esse capsídeo ele vai ser dividido em duas partes, uma cápsula, né? Primeiro ele vai ter o cerne, onde vai ter o material genético lá em espiral. O capsídeo aqui ele vai ser diferenciado em duas partes, uma cápsula e uma cauda. E essa cauda vai ser repleta de fibras proteicas que vão facilitar a adesão do vírus à bactéria parasitada, né? A célula bacteriana parasitada. E o que é o curioso, pessoal? É porque, no caso dos bacteriófagos ou fagos, vocês vejam que não tem proteínas virais. Então, como é que ele vai enganar a célula bacteriana para ele passar para o interior dela? No caso dos bacteriófagos ou fagos, eles não penetram no interior da célula. Eles só conseguem injetar o seu material genético. Por isso que você tem essas fibras que facilitam a adesão do vírus na superfície da membrana da célula bacteriana e ele só injeta aqui, ó, essa parte aqui é oca. Ele só injeta aqui por essa parte o material genético no interior da célula, tá? Por que ele não é englobado pela célula? Porque vocês lembram que célula bacteriana, além de membrana, tem parede celular? E aí a parede enrijece a membrana, ela não vai emitir essas extensões para englobar o vírus, tá? Por isso que ela necessita de ter essa cauda aí para injetar o material genético com essas fibras proteicas, né? Tem bactéria que além da membrana e parede ainda tem a cápsula, lembra? As bactérias que são patogênicas, e então o vírus não tem como ser englobado, ele injeta o seu material genético. Aqui, uma micrografia eletrônica de microscópio eletrônico mostrando, né, o vírus com as suas fibras, a cauda, a cápsula ou o material genético. Essa base aqui vai encostar na parede ou na cápsula da bactéria e vai ser capaz de atravessar a cápsula, a parede, a membrana e chegar até o citoplasma da célula bacteriana e incorporar o material genético do vírus ao material genético da bactéria, né? E a partir daí está parasitado, tá? Pessoal, vírus são ultramicroscópicos. O microscópio óptico, aquele mais comum, né, nas instituições de ensino, não tem como ver vírus. Os vírus são partículas muito pequenas. Só o microscópio eletrônico é que permite a visualização. Então, só de 1930 para cá, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, é que se pode ter a descoberta desses seres, né, que causam uma variedade de doenças importantes na espécie humana e em outras espécies, porque só o microscópio óptico. Até bactéria, né? A gente falou lá passado, bactéria a gente vê as gram positivas e gram negativas só com aquele
uma bolinha, né, roxa no caso das bactérias gram-positivas, um bacilozinho lá vermelho no caso das bactérias gram-negativas, mas são pontinhos mesmo que você vê. Para ter detalhes é só no microscópio eletrônico mesmo. Professor, o vírus, por ser um parasita intracelular obrigatório, não consegue se multiplicar, reproduzir, produzir partículas virais filhas, se não estiver no interior da célula, utilizando a sua energia e sua maquinaria bioquímica. Mas após passar por interior das células, como que se dá a sua replicação, a sua duplicação? Por meio de dois ciclos, que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então, pessoal, os vírus são capazes de passar por um ciclo em que eles estão ativamente produzindo partículas virais filhas, que é o que a gente chama de ciclo lítico. Chama de lítico porque ele leva à lise, o rompimento da célula, tá? Lise celular é o rompimento da célula. E o ciclo lisogênico é aquele ciclo do vírus em que ele está em dormência. Ele está hibernando, numa fase hibernante, tá? Por exemplo, é muito comum isso no vírus do herpes, por exemplo, herpes labial, herpes genital. A pessoa fica lá durante vários meses, às vezes passa anos, sem manifestar nenhuma sintoma, nenhuma lesão, né? Nos lábios ou na região genital. Por quê? Porque ali o vírus está no período de um ciclo hibernante em dormência, que é o lisogênico, tá? Isso no caso dos vírus crônicos, né? Porque a pessoa que tem herpes, ela vai ter pro resto da vida. Ela nunca se torna totalmente imune ou esterilizada, né? Curada daquele tipo de vírus. Uma vez teve, terá por toda a sua vida. Bom, o que é o ciclo lítico, então? Vai ter figuras para demonstrar isso em maiores detalhes, mas em linhas gerais, o vírus, né, por meio das suas proteínas virais, é reconhecida por um receptor na membrana da célula, ou no caso do bacteriófago, né, ele injeta o seu material genético no interior da célula bacteriana, ele não penetra, ele não é englobado, né, como eu havia dito, porque a bactéria tem cápsula, tem parede. Passando por interior do citoplasma da célula, esse material genético do vírus vai levar à síntese de proteínas que vai inibir a expressão dos genes do material genético da célula, e aí só passa a ocorrer a síntese de proteínas a partir do material genético do vírus. Esse material genético do vírus vai sofrer duplicação, ele vai se replicar, ele vai, através da sua informação genética, levar à síntese dos capsômeros, que vai formar o capsídeo, das fibras proteicas, das proteínas virais. Esses vírus terão a sua estrutura montada no interior da célula. Quando essa célula estiver repleta de vírus, ela rompe a sua membrana, liberando esses vírus na corrente sanguínea, né? Ou no caso da bactéria, no meio onde encontra lá a colônia de bactérias, e eles poderão parasitar mais outras células e assim se multiplicar por meio do ciclo lítico, né? No caso do ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele é incorporado ao material genético da célula, só que ele não vai manifestar, expressar os seus genes. No ciclo lisogênico, o material genético do vírus vai ser incorporado ao da célula. Apenas isso. E aquela célula vai funcionar normalmente, com a diferença de que ela tem um pedaço do seu material genético incorporado, né, por meio do vírus. O que é que acontece? Todas as vezes que essa célula for se dividir, pessoal, ela vai duplicar o seu material genético, e como o material genético do vírus foi incorporado ao seu, as suas células filhas, elas vão conter também o material genético desse vírus. E cada uma dessas outras duas células, quando elas crescerem e forem se dividir em outras duas, novamente essas células filhas vão receber o material genético do vírus. E aí eu vou ter uma linhagem de células, a partir daquela célula mãe parasitada, que vai conter o material genético do que? Do vírus, né? Chega em determinado momento, geralmente quando o seu sistema imune dá uma baixa, uma queda, algumas dessas células vão entrar no ciclo lítico. Ou seja, o material genético do vírus vai começar a se expressar para produzir partículas virais filhas. Neste momento aqui, é o período que a gente fala que você está na fase de manifestação dos sintomas, tá? É a fase sintomática.
essa fase do ciclo lisogênico é a fase que geralmente a gente chama de período de incubação, tá? Entendido isso, pessoal, a diferença entre o ciclo lítico e o lisogênico? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O, o ciclo lisogênico, ele sempre vai dar no ciclo lítico e o ciclo lítico sempre resulta no ciclo lisogênico? Obrigatoriamente, se o vírus entrou em ciclo lisogênico, se o sistema imune não tiver a capacidade de reconhecer essas células parasitadas e destruir essas células, ele entra em ciclo lítico, tá? É muito difícil que mesmo que o sistema imune reconheça, que ele consiga matar todas essas células. Porque por vezes ele consegue identificar, tá? Outras vezes não. E é muito comum isso nas viroses, né? Então, por exemplo, a AIDS hoje, ela tem um controle relativamente que permite o paciente ter uma vida, uma sobrevida bem prolongada, porque a gente já tem todos os medicamentos necessários para matar o vírus na corrente sanguínea, que é o que a gente chama do uso do coquetel, que é um uso diário e que leva o indivíduo num tratamento correto a ter carga viral zero no sangue. Então, a gente consegue, basicamente, conter o ciclo do vírus na fase lítica. Mas existem células no ciclo lisogênico do corpo, e não só no sangue, em outras partes do corpo, inclusive no cérebro, em células do intestino, e que ficam lá em dormência. Aí, a hora que matou os vírus no sangue, algumas dessas células entram em ciclo lítico para se dividir. Aí, muitos partículas virais filhas não conseguem parasitar outras células no sangue, porque o coquetel mata, né? Mas eu sempre tenho os reservatórios. Por isso que eu nunca consigo esterilizar o organismo do vírus da AIDS, quer dizer, curar, né? Isso sempre vai ter. Hoje tem medicações que estão tentando forçar a saída, né, dessas células, todas elas, do ciclo lisogênico para o sangue, para entrar no ciclo lítico, e a partir disso você conseguir claro, junto com a ação do sistema imune, porque assim, só a medicação para qualquer infecção bacteriana, antibiótico, para vírus, só o medicamento não é o suficiente. O sistema imune tem que estar atuando junto. O medicamento é apenas uma ajuda, né? Uma ajuda auxiliar para no combate àquela infecção. Mas, em linhas gerais, sim, todo vírus ele vai ter os dois ciclos. E se ele está em ciclo lítico, algumas células vão ser induzidas a entrar no ciclo lisogênico e aquelas que estão do ciclo lisogênico vão tender a entrar no ciclo lítico, tá? Certo. E igual o senhor falou, quando tem esses dois ciclos aí, é só doença crônica ou tem alguma outra doença também que pode passar por isso aí e depois sarar? A maioria das doenças, assim, que tem uma fase aguda muito proeminente, igual, por exemplo, vírus da gripe, por exemplo, né? Que você consegue esterilizar o organismo a partir da produção de anticorpos. Todo vírus, toda gripe que você pega é diferente da outra, por um vírus diferente, que você já estimulou o sistema imune a produzir os anticorpos. A grande maior parte dos vírus estão em ciclo lítico. E aquelas que entram em ciclo lisogênico, basicamente o sistema imune é capaz de combater essas células, tá? Então, na maioria das vezes, um ciclo de forma muito precisa e separada entre lítico e lisogênico é o que você disse, são doenças crônicas, tá? Certo, obrigada. Por nada, mais alguma dúvida, pessoal? Aqui, ó, como que se dá a formação das partículas virais filhas no interior de uma célula. Então, basicamente, aqui a gente estaria detalhando o ciclo lítico, né? Porque o lisogênico, na verdade, é o quê? É a incorporação do material genético do vírus no material genético da célula, e a célula vai funcionar da mesma maneira, porque não está expressando o material genético do vírus, então os genes da célula não vão estar inibidos, né? E aí essa célula vai duplicar seu material genético para se dividir normalmente e toca a sua vida, tá? Agora, o ciclo lítico, como que é que ele acontece? Independente se é um vírus envelopado ou não envelopado, lembra que eu falei para vocês? Se for no envelopado, as proteínas virais estão no envelope. Se for um vírus não envelopado, as proteínas virais estão no capsídeo. Independente de como seja, essas proteínas virais estão sempre expressas na superfície do vírus, porque é ela que é reconhecida por uma proteína
que atua como um receptor na membrana da célula hospedeira. Cada tipo celular e cada tecido tem proteínas diferentes. Por isso que o vírus não é capaz de infectar todo e qualquer tipo de célula e em todo e qualquer tipo de organismo, tá? Mas havendo esse reconhecimento, a gente tem um encaixe, como se fosse uma chave na respectiva fechadura, e aí a membrana da célula emite umas expansões e engloba esse vírus, tá? Enganando mesmo essa célula. Ela acredita que aquilo ali seja um nutriente, uma partícula que seja importante para o seu funcionamento. No interior da célula, o vírus é englobado por um pedaço da membrana, ó, ele recebe um pedaço da membrana da célula, tá vendo? E fica num vacúolo. Aqui não está representado, mas vem uma organela, funde a sua membrana com a membrana desse vacúolo, que é o lisossomo, e esse lisossomo, junto com o vacúolo em que estava o vírus, forma um endossomo e degrada, digere o envelope, as proteínas virais, tá vendo? Porque para aqui o importante é só liberar o material genético. Não há importância, né, manter essas proteínas virais aqui. Por quê? Porque o vírus já foi englobado. Esse material genético é capaz, então, se for uma bactéria, de integrar o material genético da bactéria, ou se for, no caso de uma célula eucariótica, ele passa pelos poros do envoltório nuclear, que é a carioteca, e aí lá no interior do núcleo da célula, ele é capaz de se integrar ao material genético da célula, e ao se integrar ao material genético da célula, começa a haver a expressão de proteínas que impedem a expressão dos genes da célula, e elas passam a induzir apenas a replicação do DNA ou do RNA viral, né? E a expressão das proteínas que vão constituir o capsídeo e as suas proteínas virais, tá? Quando a gente fala, pessoal, que a gente tem apenas um material genético no vírus com uma cápsula de proteína, na verdade aqui são englobados, assim, um conjuntinho de umas 2, 3 enzimas no máximo. E uma dessas enzimas é a chamada integrase, tá? Então, quando o material genético do vírus passa para o núcleo da célula, ele vai junto com uma enzima chamada de integrase. Integrase, ela corta o material genético da célula e integra. É uma enzima que ela é capaz de colar, de unir as pontas do material genético do vírus ao material genético do quê? Da célula. Quando faz-se a leitura desse material genético, a primeira vez as genes da célula ainda funcionam, mas depois que produziu as proteínas virais, elas passam a inibir a expressão dos genes do material genético da célula. E aí a célula passa a trabalhar só em função do material genético de quem? Do vírus, tá? Não sei se vocês lembram do ensino médio, mas nós vamos ver isso em detalhes na unidade 3. O material genético ele é transcrito em um RNA mensageiro que vai para o citoplasma. No ribossomo é feita a leitura, né, da sequência de bases desse RNA mensageiro que leva à síntese de proteínas baseado na sequência dessas bases nitrogenadas. Aqui no caso vai haver a tradução da informação genética do RNA mensageiro em proteínas virais, tá? Essas proteínas vão para o retículo endoplasmático, para o aparelho de Golgi, onde elas vão ser processadas, empacotadas. E que proteínas serão essas? As proteínas virais, que no caso de vírus envelopados, se expressam na própria membrana da célula, porque o vírus leva um pedaço da membrana da célula, e as proteínas do capsídeo ou do capsômero, né? Além disso, algumas delas serão as enzimas do tipo integrase, que vão ficar junto com o material genético, para que essa partícula viral filho, quando for englobada por uma outra célula hospedeira, seja capaz de integrar seu material genético ao daquela célula parasitada. E aí, as partículas virais filhos elas vão se liberando, né, da célula como se fossem vesículas secretórias, né, mas por vezes são tantas e elas levam tanta quantidade da membrana da célula que ela sofre a lise, o rompimento. E aí nós temos o ciclo lítico, tá certo? Dúvidas, pessoal, nesse ciclo? Complexo ou não? Complexo. Tem alguma parte que não ficou entendida? Gostaria que eu repetisse? Por enquanto, não. Estamos digerindo ainda. Quer que eu faça uma revisãozinha?
vou explicar, antes da gente passar para o Por favor. outro slide. Então, pessoal, os vírus, eles basicamente sempre vão carregar no seu interior um material genético, né? Que pode ser um vírus de RNA ou DNA. Aqui é um vírus de RNA, né? Esses vírus, eles sofrem mais possibilidade de mutações e por isso que desenvolver vacinas para eles é mais difícil. É o caso da COVID, é o caso da AIDS, tá? Expressos na superfície do envelope, porque esse vírus é um envelopado, ou se não fosse envelopado no capsídeo, a gente tem proteínas virais. O problema maior, né, são essas proteínas virais, porque ela que é reconhecida pelo receptor da membrana de um tipo celular, como se fosse uma partícula importante ou um nutriente, que leva a expansões da membrana, e a própria célula engloba esse vírus, tá? Se não tiver esse reconhecimento, o vírus não é englobado, tá? Nós temos, inclusive no coquetel anti-AIDS, alguns dos medicamentos são inibidores de fusão. São moléculas de drogas e fármacos que se ligam a essas proteínas virais aqui. E aí a molécula ligada aqui da droga, ela altera, né, a estrutura molecular dessa proteína, não sendo possível mais o encaixe, esse reconhecimento como uma chave na respectiva fechadura. E aí o vírus pode ficar na corrente sanguínea, mas ele não é o quê? Ele não sofre duplicação. Você contém a multiplicação do vírus. Isso já ajuda, né? O vírus, quando ele é englobado pela célula, ele passa para o interior na forma de um vacúolo, né? Porque ele tem ali uma parte da membrana da célula envolvendo ele. Vem uma organela responsável pela digestão intracelular, se funde com essa membrana do vacúolo, né, onde se está os vírus, formando uma estrutura chamada de endossomo, tá? As proteínas virais são digeridas pelas enzimas do lisossomo e o material genético fica livre. Há uma figura simplificada, nem mostrou o lisossomo, né? Mas além do material genético, o vírus tem uma enzimazinha aqui que vai junto, que é a chamada integrase, que corta o material genético da célula e integra o material genético viral ao da célula. Vem a enzima, né, RNA polimerase, produz os RNAs mensageiros a partir da informação genética do material genético da célula e do vírus. Na hora que os primeiros genes, né, do material genético do vírus são traduzidos em proteínas nos ribossomos, lá no citoplasma da célula, essas proteínas virais já passam a inibir a manifestação dos genes da célula e a induzir apenas a duplicação do material genético viral. Então, algumas dessas proteínas vão ser, inclusive, RNAs polimerases, né, que são as que fazem a replicação do material genético como RNA, e também a síntese de proteínas que vão formar o capsídeo, os capsômeros, e a síntese das proteínas virais, que no caso dos vírus envelopados, passam a ser expressas na membrana da célula. Essas proteínas são processadas, empacotadas no retículo endoplasmático e no complexo, o aparelho de Golgi. O material genético do vírus contém informação genética para síntese de integrase também, né? Porque as partículas virais filhas têm que ter essa enzima para integrar seu material genético nas próximas células que eles forem parasitar. A integrase, junto com o material genético viral, vão ser montadas, né, na estrutura do capsídeo, e quando esse vírus também for eliminado da célula, né, na forma de vesículas secretórias, ele recebe um pedaço da membrana, tornando-se envelopado, e dependendo da quantidade de vírus que foi montado ali no interior daquela célula, ela sofre um rompimento, uma lise, né? Por isso que a gente chama de ciclo lítico. Nós temos inúmeras doenças que acometem a espécie humana causadas por vírus, e lembrando cada um deles com afinidade em específico para algum tecido ou tipo celular. Influenza, vírus da gripe, que é diferente do resfriado comum. A gripe, ela é muito mais intensa, os seus sintomas, né? E acomete muito células do sistema respiratório. Existe uma vacina que é como se fosse um coquetel contendo informação, né? Moléculas para induzir imunogenicidade, formação de imunidade para os principais tipos causadores de gripe, mas mesmo ainda assim, vacinados ainda pode gripar, porque a gente tem uma variedade muito grande de diferentes tipos de vírus da gripe, tá?
As hepatites, né, A, B, C, que tem uma alta afinidade por hepatócitos, células do fígado. A cachumba, que tem muita afinidade por glândulas salivares, submandibulares, mas principalmente as parótidas, que você fica bastante inchado, né? O sarampo, que já foi bastante erradicado por causa de vacina. A catapora, que é a varicela. A raiva ou hidrofobia, né, que é transmitida pela mordedura, por exemplo, de cães infectados. O vírus da AIDS, que tem alta afinidade por linfócitos, que são células do sistema imune responsáveis pela produção de anticorpos. Por isso que quando se entra na fase de AIDS, né, o indivíduo vem a óbito por doenças que a gente chama de oportunistas. Porque o sistema imune está tão comprometido que o organismo não consegue lidar com doenças que não causariam doença grave em um indivíduo com sistema imune ativo, né? E aí é o caso da tuberculose, gripe, né? Febre amarela, que é assim como dengue, é transmitida pela picada de um mosquito, né? Rubéola, que é muito grave em mulheres que estão gestantes, né? Poliomielite ou vírus da paralisia infantil, que acomete células do sistema nervoso e leva à paralisia dos membros. É uma doença muito grave que acomete muitas crianças, entretanto, ela praticamente foi erradicada graças à vacinação. É aquela de gotinha, tá? Encefalite, que é uma inflamação no cérebro, no encéfalo, é causada por alguns tipos de vírus. O vírus do herpes genital, labial, né? Dengue, que é um problema de saúde pública. Determinadas épocas do ano a prevalência é muito alta e que também ainda não se tem o desenvolvimento de vacina, né? A pneumonia, tem diferentes tipos de pneumonia causadas por vírus, tem pneumonia causada por bactéria, né? Mas acometendo ali a função respiratória do pulmão. O vírus Ebola, que é um vírus mais letal do que o vírus da AIDS, entretanto, ele não causou uma pandemia, né? Ele tem uma prevalência mais restrita ali ao continente africano, mas causa assim, uma diarreia severa e em poucos dias ou horas pode levar o indivíduo a óbito. E o papiloma vírus humano, o HPV, que tem uma transmissão basicamente sexual, tem muitos subtipos diferentes de HPV, se não me engano é o 11 e o 16 os mais virulentos e com maior propensão a induzir câncer de colo do útero ou câncer no reto, tá? Na região retal do intestino, tudo isso devido à transmissão sexual, tá? E eu até devia ter colocado aqui também, né? Agora estamos fazendo parte da história e também causado por um vírus, a Covid, né? Quais são as medidas que nós temos para o tratamento, né, de doenças virais? O mais utilizado, né, e mais eficiente é você induzir o organismo a produzir anticorpos antes que você tenha sido exposto ao agente etiológico natural, ao vírus propriamente dito, que são as vacinas. A gente tem vacinas de diferentes tipos, temos vacinas de vírus vivos atenuados, não com a sua total capacidade de causar a doença. A gente tem vacinas com fragmentos do material genético que vão induzir apenas a síntese das proteínas do vírus e induzindo a produção de anticorpos contra ela. Então, por exemplo, COVID, essas proteínas virais, proteínas Spark, são umas espículas que ao microscópio eletrônico elas aparecem, se chama coronavírus, como se fosse uma coroa, essas espículas, né? E aí, se você induz o sistema imune a produzir anticorpos contra essas proteínas, essas partículas, esses anticorpos se ligam aqui, ó, e impedem o reconhecimento dessas proteínas pelos receptores das membranas e o vírus não é englobado, né? Se o vírus não é englobado, ele fica ali na corrente sanguínea, ele não se multiplica, logo o organismo é capaz de eliminá-lo, tá? Então, as vacinas é o meio mais eficiente para conter viroses. Inclusive, algumas foram erradicadas, como a própria poliomielite, graças à vacinação, né? Outras vão necessitar muito de hábitos da população, como a própria dengue, né? A questão do acúmulo de água parada, porque a gente tem um mosquito transmissor. Então, vai depender das características de cada virose, né? A maioria dos medicamentos são para tratar sintomas. Então, a virose, ela basicamente requer repouso, né?
uma alimentação equilibrada, e é o próprio sistema imune que vai destruir o vírus, tá? É difícil você ter antivirais específicos, tá? Na verdade, a gente usa um analgésico, é um antipirético, é um relaxante muscular, tá? São para tratar os sintomas e não a causa, né? Mas existem medicamentos antivirais? Sim. Os antirretrovirais, porque o vírus da AIDS é um vírus de RNA, a gente tem lá a azidovudina, por exemplo, que é o AZT, né? Tem o Tamiflu, que é também um antiviral. No caso do herpes, a gente tem o aciclovir, né? Então, esses são antivirais mesmo. Mas na maioria a gente não tem. Própria Covid, né? A gente tem aí algumas alternativas para sintomas. Mas tal medicamento é um antiviral capaz de matar o vírus da Covid, a gente ainda não tem. Pode ser que descubra, mas não tem. E porque, gente, antibiótico é inútil para tratar virose, tá? A gente só usa antibiótico para tratar infecção bacteriana. Então, os penicilina, amoxicilina, azitromicina, né? Os norfloxacino, levofloxacino, os antibióticos de um modo geral, eles são úteis para tratamento de infecções bacterianas. Por isso que eles passaram a ser de uso com retenção de receita, né, de uso controlado, porque a população usava de forma indiscriminada. E toda vez que você usa um antibiótico de forma errada, né, e nós falamos disso semana passada, na aula, inclusive, você leva à seleção de variedades resistentes, né? E aí você vai tornando cada vez mais difícil tratar infecções no organismo daquele indivíduo. E por vezes a pessoa tinha lá uma ranhurazinha na garganta, né? Uma inflamação, uma faringite, às vezes era uma causada por virose, já tomava lá uma amoxicilina da vida. Não é assim, tá? Se o médico tiver dúvidas se trata de uma infecção bacteriana ou viral, por exemplo, pneumonia, pode ser viral ou bacteriana, aí tem que lançar a mão de exames, né? Então, um hemograma mesmo pode ser um indicativo. Se você tiver aumento de neutrófilos, a gente fala neutrofilia, provavelmente é infecção bacteriana. Se você tiver um aumento de linfócitos, uma citose, então você tem lá o valor de referência, linfócito está acima do normal. Tem o valor de referência, neutrófilo está acima do normal. Se for linfócito, geralmente é uma virose. Se for neutrófilo, geralmente é o quê? Uma infecção bacteriana, tá? Pessoal, imaginem essa situação. Em uma escola infantil, na sala de crianças de 5 anos, Carlinhos aparece com lesões nos lábios com a aparência de bolhas cheias de líquido claro. A professora se atenta para que outras crianças não usem a mesma canequinha de beber a água que o Carlinhos utilizou. Qual a provável doença de Carlinhos? A atitude da professora evitando o contato direto de outras crianças com objetos pessoais do Carlinhos foi correta? E aí, pessoal? Qual Talvez seria? pode ser herpes. Isso, herpes labial. Ah, Isso, o herpes e labial. ela fez certo. Foi correto, né? Se você está com a manifestação das lesões nos lábios, né, com aparência de bolha cheia de líquido, ali no interior está repleto de vírus, e aí provavelmente o organismo está na fase do ciclo lítico, com a manifestação dos sintomas dessas lesões, né? E aí o contato com essas lesões, seja utilizando o mesmo talher, o mesmo copo, facilita muito a transmissão. Muito comum também a transmissão por meio do beijo, né? Durante a manifestação, principalmente do que dessas lesões. Professor, afta também pode se dar de jeito? Né? A afta ela já é multifatorial. Ela já leva a questões de processos inflamatórios, uma alta acidez, se você teve alguma escoriação na gengiva, uma baixa no sistema imune, mas ela basicamente ela não vai ser transmissível. Ela é uma característica específica das condições da cavidade bucal daquele indivíduo, tá? Por vezes já viu? Então isso é mito, né? O povo fala assim que quando tá com afta não pode beber no copo de alguém. Então, mas aí é pelo risco do sangramento da afta e aí o sangue do indivíduo estar em contato com o outro,
porque aí o que aquele indivíduo tiver de alguma infecção e que esteja na corrente sanguínea, ele aumenta a probabilidade, mas não é pela afta em si, entendeu? Às vezes é um processo de cicatrização mesmo que leva a isso. Já viu quando você vai escovar os dentes e a escova escapa assim e dá uma escoriação na gengiva? Já aconteceu isso com você? Aí no outro dia você tá lá com uma afta? Sim. Por isso que às vezes para afta você usa, não sei se já ouviu falar no albocresil ou policresuleno, que você é um líquidozinho que você pinga no cotonete e põe, e ele causa a espécie de uma crispação ali da região local. Ela fica mais impermeável, ela fica mais enrijecida, ela meio que desnatura, formando uma espécie de uma camada mais impermeável na superfície da afta, separando ela um pouco ali da saliva, da região bucal e favorecendo ali a regeneração do epitélio, né, a formação de novos vasos, abaixo daquela camada como se fosse um curativo natural formado ali, né? Porque o albocresil leva a desnaturação de proteínas. Então, naquela região ali não fica úmido. Você pode ver que onde você coloca, ele fica mais enrijecido, tá? É devido a isso. E o herpes, pessoal, assim, a pessoa é crônica. Ela vai manifestar os sintomas, aí ele vai entrar no ciclo lisogênico, que é num nervo, próximo à região bucal, ou no caso do genital também, próximo aos genitais. E aí, quando há uma baixa do sistema imune, né? Quando o sistema imune baixa a guarda, ou, por exemplo, em períodos de estresse, preocupação, ou de muita ansiedade, é justamente nesse período que o herpes é capaz do quê? De se manifestar, tá? A pessoa pode passar anos sem ter sintomas, mas uma hora ou outra pode ser que ela seja capaz de se manifestar. E nem sempre, às vezes a gente acha assim que houve uma transmissão por ter tido contato, ter beijado alguém que tenha o herpes. A maioria das vezes, os indivíduos que são portadores, eles já têm desde criança. E não é a transmissão criança-criança, sim, não, ó, tomando o mesmo copo e tal. Qual vocês acham que é a maneira mais comum da transmissão disso para crianças? E a maioria dos indivíduos tem desde criança mesmo. É devido ao mau costume de alguns pais, tá? Tem pais que têm aquela história de ficar dando selinho em boca de criança. E dependendo da idade, o sistema imune não está totalmente maduro. E mesmo que ele não esteja na fase do ciclo lítico, com manifestações das bolhas, das lesões, ou próxima à manifestação delas, a criança, por estar com o sistema imune menos ativo, ela é capaz de contrair o vírus e o ter por toda a vida. É muito comum, gente. Esses dias eu fui no aniversário, e aí lá na hora dos parabéns, era de umas gêmeas, o pai é apaixonado nelas, aí depois cantou os parabéns, as menininhas lá batendo palmas, super feliz. Aí ele, dá beijinho papai. Aí foi dando selinho, entendeu? E isso é muito errado. Não só por causa do vírus do herpes, mas, né, a boca ela é repleta ali de... não que o selinho, ele não vai haver uma grande troca de saliva, etc e tal. Mas de toda forma ali na superfície, né, o que se puder evitar é melhor, tá certo? Então aí tem a resposta, né? E isso já está no material postado para vocês. Olha lá, ele tem a propriedade de infectar alguns tipos de células de forma destrutiva, que é a fase lítica, mas outros vão ficar na fase hibernante. E o organismo nunca consegue se livrar, né? Se esterilizar desses vírus, ok? Então, pessoal, esse material que foi a aula sobre vírus, a gente encerra a unidade 1, tá? Aqui, ó. Seção 4, unidade 1. Ué, por que não apareceu aqui? Deixa eu atualizar aqui. Aqui, ó. Aula, vírus. Vou finalizar essa gravação e assim que eu fizer o download, eu vou postar a explicação aqui para vocês. Tá certo? E aí agora nós vamos para a segunda parte da aula, em que a gente vai começar a seção 1 da unidade 2, tá? Que é sobre a água.
bioquímica da água. Uai, professor, mas a gente não tinha que ver uma sessão por aula? Sim, mas o nosso semestre é muito enxuto, e se eu não der, às vezes é necessário, né, 2 aulas em uma, a gente não dá tempo de fazer revisão para avaliação, e chega na avaliação a gente não terminou a ementa da unidade 1 e 2 para ela. Mesma coisa para 3 e para 4. Se a gente não vê, às vezes, 2 aulas, o semestre encerra, já vem a prova e ficou conteúdo sem ver, tá? Então, vou finalizar a gravação para que a gente possa dar continuidade à segunda parte da aula, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal.